Terça-feira, 20 de novembro de 2018, 8 horas 22 minutinhos agora. Muito bom dia você que está sintonizado com a gente através das ondas da 98.5 Rádio Cultura FM. Muito bom dia! A partir de agora você está no divã com o nosso amigo e psicanalista Aloísio Silva. Muito bom dia, doutor Aloísio. Bom dia, Josi. Bom dia, ouvintes da Rádio Cultura FM de Alfredo Chaves. Bom dia, Facebook. Bom dia, o pessoal do Facebook. Bom dia, Biofarma. E a Central do Pão, né, que cede o horário para esse programa informativo, que vai democratizar a psicanálise. É essa a proposta da Rádio Cultura, é a proposta do programa, né? Vão levar conhecimento. Hoje é um dia muito importante, né? É, o dia da consciência negra. Consciência negra, dia 20 de novembro. E o nosso antecessor, Fernando, diz que ele inclusive disse que é o Dia Mundial da Consciência Negra. Que legal, né? E aí as pessoas falam, mas por que um dia da consciência negra, não é, Josi? Por que será que um dia, por que não a consciência branca, a consciência indígena, se bem que tem um dia do índio também, que é o dia 19 de abril. Por que o dia da consciência negra? Tem também o dia da imigração italiana, eu estava vendo a música italiana belíssima, é o povo que formou a cultura do povo brasileiro. Mas por que o dia da consciência negra? O que isso interessa? Primeiro vamos pensar o seguinte, de acordo com o IBGE, 55% da população brasileira, em média, são compostos por negros, por afrodescendentes, por pardos, por pretos. Eu quero lembrar aqui que qualquer uma dessa expressão está correta. Se você disser assim, qual é a cor do Aloísio? E alguém disser, é preta, certo? Ah não, o Aloísio não é preto, ele é negro, também tá certo. Preto é cor, né? Porque senão fica aquela coisa, a gente fica sem saber o que falar. Né? Afrodescendente, que é mais complicado ainda. Então pode ser negro, pode ser preto, pode ser pardo, pode ser afrodescendente. O que é claro para quem está nos ouvindo, para o pessoal do Facebook, é que quando você diz que o Aloísio é negro, um dia desse a minha esposa estava brincando comigo, mostrou 3 fotos, uma montagem do Facebook, 3 fotos. Ela morena, ela ruiva e ela loira. Ela perguntou qual das 3 versões você prefere, falou comigo. Aí eu disse, olha, eu gosto das 3. Dá para eu ter as 3? Ela falou, não dá não, né? Ela me perguntou porque ela disse assim, de cabelo. Então se você fala que eu sou moreno, se meu cabelo tiver loiro, como é que vai ficar, né? Então, tem até o criloiro, que é o negro que pinta o cabelo de louro. E isso não há nenhum problema. Mas por que o dia da consciência negra? A tecnologia, o avanço da mídia nos últimos anos, Josi, fazer com que a gente fique compartimentado, cada um no seu quadrado, como diz assim. Então você hoje consegue falar com chinês, com coreano, com japonês, e vai perceber que eles não são iguais. Eu achava que eram iguais, mas não são. Contato com o povo africano, e vai perceber que a África não é um país, a língua africana. Então, o que ocorre? A gente não consegue entender como é que se comporta, como é que vive, como é que pensa um japonês. Você sabia, Josi, que a bandeira da paz é vermelha? Então, sabe, são curiosidades que torna diferente. Se eu começar a falar aqui, por exemplo, sinais, os sinais, eles são diferentes em determinados lugares. Tem determinados sinais, gestos que a gente faz com a mão, que aqui no Brasil é um palavrão. E que nos Estados Unidos, por exemplo, é um... Você está cumprimentando a pessoa. Se você fizer compra numa loja. Então eu procurei uma vendedora que falasse português. E me indicaram a vendedora. E eu fui até ela, que eu não falo italiano. Chegando próximo dela, ela estava atendendo uma senhora. E eu disse, ei! Ela olhou para mim assim e fingiu que não viu. Aí ela deve ser porque ela está atendendo a mulher.
Ela terminou de atender a mulher, frente desse rapazinho. Aí ela atendeu o rapazinho, e eu precisava da informação dela, que ele comprou um tablet na época. Eu disse, ei! Aí ela não atendeu. Aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Ela está me ouvindo, ela não é surda, porque a primeira vez ela olhou. Aí eu fui, toquei no ombro dela, assim, você fala português? Ela falou, falo. Eu sou filho de portuguesa com italiano. É um cumprimento de prostituta. Eu não sou prostituta. Aí eu fiquei assustado e falei assim, desculpa, eu não sabia. Aí ela disse assim, dá para perceber, brava ainda, dá para perceber. Enfim, ela não me desculpou. Aí, o que você quer? Brava, toda seca comigo, eu falei, queria que você mostrasse aí os tablets. Aí ela com raiva de mim, porque eu falei, ei, ela realmente se sentiu ofendida. Então as culturas são diferentes, porque os mundos são diferentes. Se eu pedir para você descrever o mundo do seu marido Lázaro, eu consegui descrever, Josi. Porque ele é homem. Ele passou por experiências em que ele sofreu na escola, é diferente do bullying que você sofreu. Da mesma maneira, quando a gente tenta entender o mundo do homossexual, a gente não consegue. Eu convido o ouvinte a meditar sobre a sensação de você. Só que isso, meus amigos, não é uma vez, não é 2 vezes, é a vida inteira. Então, o homossexual tem que se acostumar, se é que isso é possível, a ser dado. Isso é muito dolorido. Você sabe o que é isso, Luiz? Eu não sei, eu sou heterossexual. É todo mundo, mas é igual você falou, chega uma hora que ele fala, é melhor fingir que eu não estou ouvindo, porque senão ele tem que brigar com todo mundo, ou melhor, com a maioria. Porque homens e mulheres discriminam. Ou ainda sobra para ele, né? Ele me agrediu. Isso, aí quando eles agridem, quando você vê eles passando naquela gíria dele, rebolando, enfim, é um mecanismo de defesa. Tem uns que... Então, viu o pessoal do Facebook, a gente está com problema aqui em função das chuvas, então a internet está com problema. Aí a gente está transmitindo pela rádio. Vamos ver o que a gente consegue gravar aqui. O pessoal do Facebook quiser acessar, né? É só baixar o aplicativo aí, Radiosnet, quem não tem. Você pode baixar o aplicativo radiosnet.com. alfredochaves.com, a Rádio Cultura. Como é que eu sei? A partir do momento que você está escutando, agora você não tem mais o direito de discriminar o homossexual. Passa perto dele com respeito, passa perto dela com respeito. É uma mulher que está vestida de homem, que raspou a cabeça, que usa um boné puxado para frente para esconder o rosto, tórax para poder esconder os seios, mas é um direito dela, é a vida que ela... Como a mulher não consegue perceber a dor, o homem não consegue perceber a dor, as alegrias da mulher, minha esposa disse para mim um dia, eu queria que vocês homens experimentassem colocar com um colante adesivo e andar com isso o dia inteiro. Eu me senti mal. Então, quer dizer, não dá para eu imaginar como é que é o mundo feminino. É diferente do mundo masculino. E vice-versa. Nós homens também temos as nossas agruras também. Algumas delas as mulheres não vai perceber. A gente falou, inclusive, da rejeição da mulher. Que a mulher... sente o peso da rejeição. E aí a mulher vai dizer, mas isso é frescura. Mas experimenta você procurar ele e ele dizer não para você. Você não vai experimentar porque você nunca procura, é sempre ele que procura. Sabe? Então a gente precisa ter empatia. O que é empatia? É o que Jesus chamava de compaixão. Deve estar sentindo dor. Esse machucado deve estar sujo, com risco de infecção. E aí ele passou vinho na ferida do caído. E naturalmente o homem deve ter gemido. Ele pensou, o vinho deve arder, deve doer. Aí ele passou azeite, que acalma a dor. E depois ele pensou assim, se eu tivesse caído na rua
O que eu gostaria, numa hora dessa? De ser levado para um lugar que tivesse uma cama macia para eu deitar. Então ele botou o homem no lombo do cavalo dele, isso quer dizer que ele foi a pé, só tinha um cavalo, então o homem montou no cavalo e a pedaria cuidasse do caído. Isso é ter compaixão, isso é ter empatia, é você se colocar no lugar do outro. Isso vai facilitar muito o processo, por exemplo, do perdão. Por que a gente tem dificuldade de perdoar? A gente acha que o outro fez de propósito, o outro fez de maldade. Verdadeiramente ele fez aquilo conosco. Quando a gente faz isso, a gente perdoa, porque a gente compreende. Perdão é compreensão. Então, não dá para você dizer o que é ser negro, o que é ser afrodescendente, ter a pele preta ou parda. Não dá para você ter empatia para se colocar no lugar do outro. O maior escritor sobre escravidão no Brasil, o maior de todos os tempos, chama-se Gilberto Freire. Escreveu uma obra que é um clássico da literatura mundial. E ele foi entender o mundo escravo. Então ele observou a senzala de perto, anotou, entrevistou escravos, falou com crianças negras, com adolescentes negros. Tudo isso aparece na obra do Gilberto Freire. Mas qual é a conclusão? Ao final, sabe qual é a conclusão? Ela seduzia o Senhor, ela era estuprada pelo Senhor porque ela queria, porque ela gostava. Ela era estuprada. O Senhor estuprava, depois a iniciação sexual dos filhos adolescentes do Senhor por prazer. É assim que ele descreve. Ele descreve o trabalho na roça, cortando cana, tomando chicotada, chibatada. Os chicotes, eles tinham ponta de vidro na ponta, que era para poder marcar as costas do negro. O negro era marcado com as iniciais e o sobrenome do dono. E tudo isso, durante muito tempo, os pesquisadores taxaram Gilberto Freire de racista e culparam-no por apresentar um Brasil falso lá fora, que assim é a imagem que eles têm nossa, de que aqui vivemos em harmonia. Que na verdade Gilberto Freire, não contato da Casa Grande, da janela da Casa Grande, ele olha a senzala. Então o olhar dele é um olhar romântico, não é um olhar real. Ele não ficou lá preso junto com os negros. Ele não tomou chicotadas. Ele não cortou cana com os negros. Então ele não pode falar, não tem conditória. Uma pesquisadora da UFRJ, a tese dela era sobre invisibilidade dos garis. Ela é pós-doutora, com pós-doutorado na Europa. Ela se vestiu de gari e trabalhou um ano para apenas colocar o uniforme de gari. O que ela provou na tese dela, que ficou conhecida no mundo todo? Que, na verdade, as pessoas não olham para os garis. Porque se a gente olhasse para os garis, para o catador de lixo... Não vê como ser humano. Não né? vê como ser humano, eles são invisíveis. Ela passasse perto de uma gari e dissesse assim, bom dia. Elas nunca olham, nunca viam ela. Um ano sem ser vista pelas amigas. Ela trabalhava como gari próximo da universidade. Um ano ali disfarçado de gari. A tese ficou famosíssima por causa disso. Então, entender as agulhas. Há 30 anos atrás, completou 100 anos de escravidão. Esse ano completamos 130 anos de fim da escravidão, melhor dizendo. No entanto, Josi, somente há uns 2 anos atrás é que
foi obrigado a assinar a carteira da empregada doméstica. Eu fui o quarto de empregada. Gente, quem está me ouvindo aí, quem está me assistindo pelo Facebook, o quarto de empregada doméstica, ele tem mais ou menos 1,20 m de largura por 2 de comprimento. A cama tem 80. Um funil. Sobe a 40 centímetros para a pessoa andar. Em cima da cama, para ela colocar a roupa. O banheiro da empregada, Josi, você toma banho em cima do vaso. O chuveiro fica em cima do vaso sanitário. Dá pra gente imaginar, quem está me escutando aqui pela rádio, ou mesmo pelo Facebook, o banheiro fica em cima do vaso sanitário. Chuveiro. Chuveiro. Quer dizer, essa criatura não tinha hora para trabalhar, não tinha final de semana, não tinha feriado, não tinha descanso, servindo a família inteira. Quando ela ficava velha, se ela não tivesse filho, eles mandavam para o asilo. Essa era a empregada doméstica. Agora, tem que assinar a carteira, 8 horas por dia, horário de almoço, feriado remunerado. Se ela trabalhar no domingo, no sábado, tem que pagar dobrado. Isso inflamou a classe média brasileira. Só que isso no resto do mundo é normal. Só aqui no Brasil que não existia. Não existe empregada doméstica na Europa, nos Estados Unidos, a não ser por famílias milionárias que possam assinar carteira, que possam dar todos os direitos a eles. Lá na Europa, tem até a casa para o empregado doméstico. Não é o quartinho, não. E com o conforto, porque é legislado isso. Então, a empregada doméstica, para mim, foi o último remanescente de... Mas, Aloysio, isso não é mimimi que o pessoal das redes sociais criaram. Isso não é frescura. Porque o branco também tem essa discriminação. Eu vou mostrar para vocês em números. 78% da população de Salvador, se você for a Salvador, você vai ver a negritude presente em tudo. 90% dos atores eram brancos. Bronzearam os atores. Que é isso? Tem como você... O negro, não é só a pele que é escura, o nariz dele é achatado, os lábios são grossos, eles têm traços, cara, o cabelo. Mesmo se você alisar o cabelo do negro, dá pra você saber. Salvador, onde não tem negro. Que lugar é esse de Salvador? Porque Salvador até as famílias ricas são negras. Então, isso é o que a gente convive no dia a dia no Brasil. Eu participei de uma ONG fundada pelo Frei Davi, nos anos de 98 a 2000, eu acho. 2002. O Frei Davi, é um frei católico, criou uma ONG chamada Educafro, que era um pré-vestibular gratuito para negros e branco, negro índio e branco pobre. Era esse termo. Preto índio e branco pobre, branco carente. Então não era só negro, não. O branco podia participar, mas ele tinha que comprovar carência, pobreza, com conta de água, conta de luz, essa coisa. E então, nós tínhamos os professores, todos eram voluntários. O material didático, os alunos pagavam só o material didático, que era impresso, tirava xerox. E nós botávamos um monte de gente na universidade. Fora a universidade pública, nós tínhamos convênios com várias faculdades. E Cuba nos dava 50 vagas para medicina. Então mandamos vários alunos para Cuba. As igrejas católicas fizeram um trabalho fantástico, sobretudo algumas igrejas de Vitória, de Viana, de Cariacica, de Vila Velha, e Guarapari também. O que a igreja fazia? Como a criatura era... Porque normalmente negro já é pobre, né? Era muito pobre. Aí a igreja fazia um bingo, alguém doava lá uma novilha, uma vaca, um boi, fazia um bingo, para levantar o dinheiro para pagar a passagem do aluno. Porque ele só precisava comprar passagem de ida e volta. Porque lá em Cuba ele faria o curso de medicina, com tudo incluído, inclusive alimentação.
Foi um trabalho fantástico dos cubanos conosco naqueles anos. Talvez daí saiu o grupo Mais Médico depois. Bom, e aí na época, eu participei de um grupo de pesquisa na UFES para identificar cotas para negros. Não tinha cota ainda aqui no Espírito Santo. Tinha em vários estados, Rio de Janeiro, Bahia, e ela então não tinha o material em português. Como ela é professora de inglês, ela traduziu do inglês para o português o material que existia nos Estados Unidos, que já tem cota lá há muitos anos, para a gente poder aplicar aqui. E aí começamos a pesquisar, eu histórico, o outro entrou com aspecto econômico, outro filosófico, e assim por diante. Éramos em 8 pesquisadores. E aí eu fui à UFES e visitar os cursos que tinha bastante negros. Quer dizer, não bastante, tinha uma quantidade razoável. Identifiquei o curso de História, curso de Geografia, alguns do curso de Letras, mas quase não havia negros no curso de Direito, no curso de Economia, no curso de Medicina. E um negro. Não, Luiz, você estava assim, tinha pouco. Não, eu estou dizendo que não tinha nenhum. Para colorir a sala. Eram só pessoas brancas. Mas o que tem a ver, Luiz? Os brancos são mais inteligentes. Ela está dizendo que tentaram fazer essa tese. E ela foi derrubada. Foi derrubada. Na época de Hitler, tentaram fazer essa tese de que uma pessoa era mais inteligente que a outra, uma raça, melhor dizendo. Foi derrubada. Então não é essa a questão. Uma questão que eu posso levantar é a seguinte: a criança, ela sonha de acordo com o que ela vê. Uma criança negra não vai sonhar ser médico, ela não vê médico negro. Eu nunca fui atendido por um médico negro, gente. Eu sei que existe. Do Zeca Pagodinho. Você nunca vi nem comício ou ouço falar. Então, para mim, um médico da pele escura é igual caviar. Nunca vi nem comício ou ouço falar. Eu sei que existe, mas são poucos. Então, olha só, isso é um tapa na cara do povo brasileiro, porque nós somos 55% da população. Como é que não pode ter nenhum? Nenhum, Josi. Hoje deve ter, sim, porque existe a COUFES. Mas por quê, Luiz? Porque o curso de medicina, ele é da classe média alta. É o sonho da elite formar um filho médico. Por isso que é difícil fazer esse médico ir para o interior, para as regiões ribeirinhas, para a região onde não tem água tratada, porque ele não está acostumado com isso. Ele é um jovem de classe média alta. Então ele não vai. Então não vamos ter médico nesses lugares pobres. Não vamos ter a curto prazo, dentro de 10, 20 anos, nem se o presidente oferecer 50 mil salários, não vão. Porque é uma violência para eles. Entendeu? Um jovem que dorme no ar-condicionado, que tem uma geladeira da cidade, ele ir para o Nordeste, ele ir para o fundo, para o Amazonas, para o rincão do país, nem 50 mil. Dormir em rede. O presidente Temer está oferecendo acho que 11 mil para eles. Gente, 11 mil é um baita salário. Mas é ruim deles aceitarem, não? E nesse sentido, né, os cubanos vão fazer falta. Mas voltando à questão negra aqui, imaginar o sofrimento do negro. Você não consegue. Você não sabe o que é discriminação. Eu tenho um fato que aconteceu comigo, eu tinha 7, 8 anos por aí. Eu estava no primário. Quando eu cresci num bairro de predominância branca. E lá em Minas Gerais, é muito mais, estou falando pelo Facebook, então provavelmente tem gente mineira assistindo, eu sou mineiro, por isso que eu posso falar. Lá em Minas Gerais, o racismo ainda é muito mais cruel do que aqui no Espírito Santo. O Espírito Santo é um estado mais interiorano, as pessoas são mais acolhedoras. Há diferença de estado para estado? Tem diferença, Josi. No sul, por exemplo, sul do Brasil, profundamente racistas, muito racistas. Lá em Guarapari, eu moro em Guarapari, você vê claramente ali a situação racista. A madame pegando praia, se queimando com o marido, e a criança com uma pretinha cuidando dela. E para empregada doméstica, para babá, que vem com a patroa, é um prêmio. Ela fala, estou indo para Guarapari, para cuidar da criança, para a patroa poder se esbaldar no sol.
Quer dizer, a patroa não cuida da criança nem quando está de folga. De férias. De férias. Então a criança não tem contato. Isso é uma outra história. Enfim, existe toda uma mística em cima da sexualidade do negro, que é construída em função disso. Qual é a mulher que cuida da criança branca no início? É a negra. Então, por isso tem aquele mito do negro ter o órgão sexual maior, da negra ser mais quente na cama. Isso tudo é uma mitologia psicológica construída dentro de casa com a babá, que na maioria das vezes é negra. Aqui no Espírito Santo, isso ocorre menos em função de ser um estado interiorano, que não teve contato com a mineração, etc. Mas lá em Minas Gerais a coisa é bem mais complicada. E aí, Josi, um grupo de colegas, e isso, veja, eu estou com 54 anos, devia estar com 6, 7, isso tem 47 anos isso. Um grupo de colegas começou a falar: ei, Aloísio, seu beiçudo, seu preto, seu feioso, sujo, e adjetivos que normalmente dá ao negro, né? Seu fedorento e coisas do gênero, que são horríveis essas expressões. Hoje, se um filho da mãe fizer isso, eu dou na cara dele, eu chamo a polícia. Mas eu era criança, né? E aí eu comecei a chorar. Parte da sala, sobretudo a parte feminina, as mulheres são mais sensíveis, as meninas ficaram sensibilizadas comigo. Quem estava fazendo eram os meninos. Aí quando a professora voltou, ela estava ausente da sala. Ela me encontrou chorando. E aí ela perguntou: o que foi, Aloísio? Por que você está chorando? Eu disse: nada não, professora. Não, aconteceu alguma coisa. Aí a coleguinha que estava atrás de mim falou: é que os meninos estavam falando que ele é feio, que ele é preto, beiçudo, nariz chato, cabelo de pichain. Feio. Aí eu disse para ela assim: eu não sei, professora, eu só tinha 7 anos, né? Aí ela disse para mim assim: meu filho, as mulheres, elas se interessam por outros adjetivos do homem. Elas se interessam pela inteligência, pela gentileza, pela honestidade. Então, meu filho, estude, seja estudioso, que você vai superar isso. Eu me tornei, a partir dali, Josi, o melhor aluno da sala. Eu ganhava prêmio na escola. Eu passei no vestibular da UFES, na época era vestibular, sem fazer cursinho, vindo de escola pública. Hoje, olhando para trás, aquela professora é racista. Olha o que ela falou para mim. Ela reafirmou o que os coleguinhas estavam dizendo. As mulheres se interessam por homens inteligentes, tipo assim, você é feio. As mulheres se interessam por homens gentis. Não tem problema você ser feio. Entendeu? Então, olha como é que é sutil. Tem muita gente que diz assim: eu não sou racista, eu tenho até amigo preto. Eu não sou homofóbico, eu tenho até amigo gay. É sutil. É na piadinha. Na faculdade. E isso não é... Isso não está ligado ao trabalho, não. É claro que o guardador de carro, o mecânico, o pedreiro sofre mais isso. Mas você pode subir de andar, mas você não pode mudar a cor, Josi. O Michael Jackson tentou mudar a cor dele, olha o que deu. A filha do governador, ex-governador Albuino, filha do governador, gente. Ele era governador na época. Ela chegou no prédio dela, foi entrar no prédio o porteiro falou: por aí a senhora não pode entrar. Pego de serviço. Ela disse assim: mas eu sou a moradora do prédio. O porteiro disse: não interessa. Eu tenho ordens para não deixar preto subir no elevador social. Mas eu sou filha do governador. Aí ele já achou que eu estava brincando com ele. E se você me perguntar assim: Aloísio, esse porteiro não era negro? Pode ser que ele era negro. Por quê? Na alma da sociedade brasileira, do ser humano em geral. É como o racismo só não existe para as crianças, nós as ensinamos. Então, tem negro que é racista, tem mesmo. Tem o homossexual que é homofóbico, tem mesmo, porque isso não depende. É a subjetividade, é o que ele aprendeu com a família. Eu fui professor universitário por 92 a 2017, por 25 anos.
dei aula na FIPAG, dei aula na Estácio de Sá, que é a segunda maior rede de ensino do Brasil, dei aula na Pitágoras, que é a instituição a maior instituição de ensino do planeta. Dei aula na FIPAG quando era da família Gotardo. E uma pessoa muito querida. Uma pessoa que fez a pesquisa sobre cotas raciais comigo, naquele grupo dos 8. Sabe o que ela falou para mim? Preto, quando não suja, suja na saída. Quando ela disse essa frase, os demais 6 colegas e eu, somos em 8, olhamos para ela. Ela, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Escapou. Na psicanálise a gente chama isso de ato falho. Ou seja, com tudo que ela pesquisou, é assim que ela sente. E aí ela começou a chorar. E aí ela começou a falar. Dizia para ela, não pode brincar com essa gente, é uma gente suja. Ela nunca pôde namorar um negro. Eu fui o primeiro amigo negro dela. E aí, por que os italianos, os descendentes de italianos, têm essa... Porque quando os italianos foram trazidos para cá, Josi, foi para substituir o trabalho escravo. A escravidão foi abolida, o negro foi jogado na margem, na marginalidade. Marginalidade vem de margem, ou seja, fora da sociedade, sem o que fazer, e trouxe o italiano para fazer o trabalho dele. E aí, passando fome, ele tinha que roubar. E hoje, 70% da população, 75% da população, tem alguma coisa errada aí. Então, o Dia da Consciência Negra é para a gente discutir isso, para a gente perceber isso, é para a gente saber que a cota não é uma frescura, é uma justiça para corrigir um erro de 500 anos de história. Chegará o momento em que o negro e o branco vão ter acesso igual na escola primária. Aí não vai precisar da cota lá na universidade. O negócio hoje é que o negro não tem acesso à escola igual a criança branca. Eu dei aula em escola pública em Guarapari. Eu dei aula em bairro onde a predominância eram de negros, porque são descendentes dos baianos. E eu te digo, dei aula na faculdade, onde a maioria era branca. A diferença é absurda. Dei aula em escola particular de Guarapari também, onde a maioria é branca. A diferença é absurda. Então, a cota vem para corrigir. Então, a consciência negra é você tentar, através de um processo empático, perceber o que é ser negro. É lógico que você não vai saber nunca, mas você pelo menos prestar atenção. Meu filho nasceu com a pele um pouco mais clara que a minha, porque a mãe deles é branca. Mas o cabelo é o meu. Sabe qual foi o papel que, na época, era SEG, Centro Educacional Guarapari, que pertencia... Não estou responsabilizando aqui a família Gotardo, estou só identificando. Sabe qual o papel que a professora escolheu para o meu filho fazer no teatro? De Saci. Saci Pererê. Aí todo mundo achou uma gracinha, ele colocou o cachimbinho, ficava pulando. Olha só. Mas, Aloysio, como é que eu ia colocar o menino branco para fazer o papel de Saci? Mas a pele dele é branca, Josi. A pele do Sócrates é branca. Por que colocaram ele para fazer o papel de Saci? A professora não teve intenção? Provavelmente não. Foi um ato falho. É o inconsciente dela traindo. Por isso estamos falando de... Esse programa é sobre psicanálise. Então a gente faz sem querer, sem perceber. A gente tem que primeiro admitir que somos racistas. Veja, eu estou me incluindo. Admitir que somos racistas. A partir disso, prestar atenção nas nossas piadas, nas nossas falas. O menino fez papel de Saci Pererê. Sabe qual era o apelido dele na escola? Era Sucrilho. Por causa do cabelo dele. Isso ofendia ele profundamente. Ele chegava chorando. Ele não gostava de ser chamado de Sucrilho. Na universidade, concluindo um mestrado em psicologia, o cabelo dele é uma cesta. Ele deixa crescer grandão. Quem quiser é só olhar no Facebook, vai ver lá. Meu filho está lá na foto da família, né?
tá lá aquele cabelão. E hoje, claro, ele trabalha combatendo o racismo. Mas ele passou por isso. E toda criança, ele não tem a pele escura. Mas o cabelo não nega. Tem aquela piada, o seu cabelo não nega, aquela música racista também do carnaval, que é uma outra questão, né? O carnaval está sendo revisto. A música do Zezé, que é uma música homofóbica. Né? Olha a cabeleira do Zezé, racista e homofóbica. Entendeu? Então, assim, esses são os detalhes. Olha só, olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Será que ele é? E alguém, no final, grita assim, bicha! É uma música racista e homofóbica. Não é sem malícia, não é sem malícia. Há uma intenção por trás. Por exemplo, quando você fala assim, fulano está denegrindo a minha imagem. Denegrindo. Você está dizendo, sua imagem está ficando negra. Ou seja, uma expressão racista. A coisa está preta. Está tudo negro. A gente não percebe. Mas não é só racista com relação ao negro, não. Vou expressar a expressão judiar. Tem até a música, judia de mim, né? Então, judiar. Judia. Ou seja, uma expressão de discriminação contra os judeus. Uma expressão fascista, uma expressão nazista. Judiar. A gente nem pensa que judiar é uma... Então, está entranhado no nosso vocabulário, está entranhado nas nossas músicas, está entranhado nas nossas piadas. Então, o Dia da Consciência é para atriz linda, famosa, maravilhosa, Thaís Araújo e Lázaro Ramos, casal 20, fala a verdade. Geniais os dois. Talentosíssimo. Talentosíssimo, ninguém pode negar. Primeira novela que tinha negro na televisão era com Thaís Araújo. E até o nome era bem racista, tipo Bombom, alguma coisa assim, Café com Leite, era o nome da novela. Aliás, você quer fazer no YouTube, né, melhor dizendo, que ela diz assim, o meu filho, Thaís Araújo, Lázaro Ramos, vai nascer, é uma criança negra. O meu filho, ele vai usar tênis de marca, eles têm dinheiro, né? Roupa de marca. Ele vai estudar na melhor escola, onde só estuda gente rica. No entanto, quando ele sair na rua, se ele tiver com calor e ele tirar a camisa, a polícia vai pegar e vai bater nele. A polícia vai bater nele. Não é assim. Conversa com seu amigo que é policial. Pede a ele para descrever para você qual é o perfil do suspeito. É negro, careca, sem camisa. Contra esse, eles param. Então para eu não passar por qualquer constrangimento, durante muito tempo eu tinha que andar de roupa social aonde eu fosse. Porque não interessa, o policial não sabe que eu sou professor universitário. Quem sabe fala, não, é o professor, é o doutor, mas... E o policial que não sabe? E sabe que mais? Um policial negro faz isso, ele é treinado. Todos os policiais... Eu dei aula no Centro de Formação de Oficiais. O comando da Polícia Militar do Espírito Santo foram meus alunos. Lá no CFO é para formar o comando da polícia. Não é para formar os soldados da rua, não. É quem comanda os soldados. Os tenentes, os coronéis. E eles me contavam, eles me falavam da formação. A formação do policial militar é careca, preto, sem camisa. Ou branco tatuado com a bermuda tactel caída. Mostrando o bumbum. Mostrando a cueca. Esses são os perfis para bater. E bate mesmo. Bate primeiro, pergunta depois. Eu fui parado numa blitz na divisa entre... Lá em Raposo. Quem já foi a Raposo sabe que é um lugar maravilhoso, Raposo. Naquela divisa do Rio com Minas Gerais. O ônibus estava lotado, Josi. O policial negro entrou no ônibus, olhou. O único negro do ônibus era eu. Ele veio e falou, levanta. Assim mesmo comigo, levanta. Eu levantei. Disse, põe a mão para cima. Eu pus a mão naquele negócio do maleiro. No corrimão. Aí ele
me apalpou todo. O ônibus inteiro assistindo a cena. Só você? Só eu, Josi. Só eu. Tinha outras pessoas mais jovens do que eu. Eu acho que quando a pessoa fica coroinha, não merece nada, que tem coroa que é pilantra também. Mas enfim, só eu. Aí ele apalpou-me, aí viu que não tinha nada, aí pegou minha carteira, cheirou. Eu fico imaginando se eu gostasse de fumar um baseado, eu tava no sal. Ele cheirou pra ver se tinha cheiro de maconha. Sua bolsa tá aqui? Eu falei, tá. Tem alguma lá embaixo? Eu falei, não. Pega a bolsa. Aí eu peguei a bolsa. Abre a bolsa. Aí eu abri a bolsa. Aí ele pegou a minha roupa e jogou tudo no chão do ônibus. E ali, eu pensando, caramba. Aí, joguei a roupa toda pra dentro, deixei a bolsa, ele falou, pegou, não pediu desculpa, não falou, desculpa, é o meu trabalho, não falou nada disso. Saiu, chegou o motorista, falou, motorista, pode ir embora. Deve ser algum suspeito da sua idade. Não é. Por que um amigo meu, que é uma pessoa que me admira muito, né? Pô, o Aloysio, escritor ali naquela situação, ele de Guarapari, ele estava no ônibus, só ele. E aí ele falou, Aloysio, gente, isso é um abuso, entra com a representação contra esse policial. Eu vi o nome dele, que o cara é advogado, né? Eu vi o nome dele. Eu falei, mas olha, ele é fruto do processo. Não é com ele que está o problema. O problema está na orientação que ele recebeu. Ele só estava cumprindo o papel dele. Aí você fala, mas o negro fazer isso? Quem que prendia um negro na época da escravidão? Era o capitão do mato. Quando o negro fugia, mandavam o capitão do mato atrás. Quem era o capitão do mato? Outro negro. Por que eles escolhiam o negro para ser capitão do mato? Porque o negro sabe onde o outro esconde. Conhece no imaginário do outro. Mas, Aloysio, como é que o negro se presta a fazer isso? Mas quem disse que o capitão do mato é negro? Se você perguntasse ao capitão do mato na época, qual é a sua cor? Ele ia dizer branca. Porque na cabeça dele a cor não estava ligada à cor da pele, mas à condição. Ele achava que por mudar de condição social, ele mudou. Ou seja, ele tinha um cargo importante. E isso aí não era mais preto. Uhum. Só que não funciona assim. Você pode ser médico, você pode ser o governador do estado, que não muda. O Pelé, que foi o gênio do futebol, é o gênio do futebol. Pelé, que é um cara alienado, que nunca levantou uma unha para defender os negros, nem ele, nem o Albuíno. Mas o próprio Pelé, uma ocasião, foi conversar com um técnico da época. O técnico falou com ele, olha, põe-se no seu lugar, você é preto. Com preto eu não converso. O técnico, que estava abaixo dele, porque apesar do cara ser técnico, o Pelé é o rei do futebol. Aliás, o único rei, né? No entanto, o técnico falou com ele, põe-se no seu lugar, que você é preto. O preto aqui comigo não tem conversa. Então não adianta você mudar de classe social. Não adianta você ter dinheiro. Vale você ter classe social, dinheiro, com quem te conhece. Se você bater, como diz a Thaís Araújo, tirou a camisa, o meu filho é preto, igual o outro da favela. Igualzinho. E aí tome pancada. Algumas semanas atrás, Aloysio, foi nas redes sociais, foi muito repercutido a situação do filho do Neymar. Sim. O filho do Neymar foi para a escola. Sim. Chegou na escola, ele todo feliz, fez amizade, os coleguinhas, né? Uhum. E ele contou para esses colegas que ele era o filho do Neymar. Uhum. Né? Não. Eles falaram, como? O Neymar é preto. Sim. Você é branco. Não tem condições de você ser filho do Neymar. E o menino temava. Não, mas eu sou filho do Neymar. Porque o menino é branco, né? Aí, naquela... Vai com as crianças... Nossa, o menino chorou demais. O menino teve problemas, precisaram ir à escola. Porque a criança não tem noção de racismo. Não, e os colegas não acreditaram. Então ele se sentiu mal, como se ele fosse um mentiroso. Chamaram ele de mentiroso, se eu não me engano, porque não tinha como ele ser filho do Neymar. E a gente sabe que existe muitas pessoas negras que têm filhos brancos. Exatamente. Eu tive uma conhecida que ela é negra. O esposo era branco, ela teve a menina dela, inclusive tem olhos até claros, né? Puxou o pai. Eu conheço um caso de os olhos azuis. E
E ela sai na rua e as pessoas falam assim, ah, você é babá dela? É isso mesmo, isso mesmo. Tem um caso assim de uma amiga. Várias vezes aconteceu Uma amiga de isso. Jardim Camboriú, aqui de Vitória, com que é essa que ela pessoa. sai no shopping e as amigas e as mulheres que identificam E o pensam que filho ela é do babá. Neymar passou por isso. Ou seja, ele pode não ter a cor negra, mas ele tem a identidade dele, ele vai se identificar Sim. com a raça. E mesmo que digam, mesmo que ele não tenha nenhum traço negro, mas o pai dele é negro, então Sim. dizer que não também ofende o pai. E o Neymar passou uma situação semelhante. Quando ele tinha 14 ou 15 anos, quando ele começou no futebol, ele deu uma declaração racista. Então você vê que já há uma dificuldade do próprio pai. E aí, alguém perguntou ao Neymar qual era a cor dele. Ele falou que ele era branco. Que a cor dele era branca. E aí foi um algazarra, porque a mídia cai matando, né? E aí chamaram o pai dele e falaram pro pai dele dessa entrevista que ele deu. E o pai falou assim, olha, eu sou negro. Meu filho é negro. Eu vou conversar com ele. Então você vê que já é uma dificuldade do próprio Neymar. O Neymar tem essa fragilidade. E aí passou para o filho isso. Porque é importante a gente preparar o nosso filho, e isso eu fiz com os meus, para o mundo lá fora. Né? A Ana Luísa, por exemplo, é branca. O cabelo é enroladinho, mas ela é branca. Então, ela tem essa consciência. Né? O meu irmão, o Daí, a esposa é branca. O que o Daí faz? Todas as bonecas dos filhos dele são bonecas negras. Para elas se verem ali, para elas se identificarem, para não acharem. Que também foi uma conquista muito recente. Até então Muito não recente. existia Não, a primeira negra. boneca negra, para você conseguir comprar, José, eu tentei comprar. Quem lançou foi a Xuxa. Não, você não achava no mercado. Era caríssimo, porque era da Estrela. Então, era caríssimo. A Xuxa que lançou. E eu querendo comprar da danada boneca, só que estava muito cara. Eu tive que comprar, porque não tinha boneca negra. Aí a minha mãe, ela fazia boneca de pano para nós, para a gente se identificar. Minha mãe com a visão lá na frente, né? Porque não havia bonecas negras. Então, eu não estou dizendo que não haja discriminação contra o branco. Por exemplo, lá em Nova Venécia, eu cresci numa comunidade ítalo-alemã, que é a comunidade de Nova Venécia, na cidade de Nova Venécia, Vila Pavão, aquela região ali, São Gabriel da Palha. Existe uma expressão chamada alemoa, que é uma expressão racista, é uma expressão discriminatória. É uma palavra que não existe, a não ser para discriminar a criança descendente de pomerano. Então, a mulher do alemão é alemã, não é alemoa. E depois tem por que alemã? Não, o nome dela, ela tem um nome. Né? Por que chamar de alemã? É igual você chamar de japonês. É uma maneira de discriminar. O japonês tem um nome. Qual país você veio? Do Japão, ok. Às vezes nem veio do Japão. O nordestino, por exemplo, Paraíba. O Nordeste tem Pernambuco, tem Natal, tem um monte de estado. Rio Grande do Norte, tem Sergipe. Mas todo nordestino o pessoal chama de Paraíba. É uma maneira de discriminar, é uma maneira de diminuir, é uma maneira de rotular. E nós somos seres humanos, somos irmãos. Então, para a gente conhecer, combater o racismo, a discriminação que existe dentro de nós, nós precisamos conhecer as outras culturas. A escola precisa investir em cultura, em culturas. Que aí não vai precisar do Dia da Consciência Negra. Né? Um grupo de alunos vai apresentar a África. Todo ano vai ter um grupo de alunos apresentando a África em geografia, em história. E aí uma criança vai dizer, ué, mas a África não é um país? Não, é um continente, como o continente europeu, como o continente americano, né? No continente americano a gente não tem o Brasil, Estados Unidos, Bolívia, né? Venezuela, Argentina, Chile. Na África também tem vários países. Então, a gente precisa... Se você tem amigo africano, leia, veja vídeo no YouTube sobre negros. Você admira, já que é alguém que você quer conviver. Então, isso é ter a consciência. Se você... Eu tive uma paciente que ela era muito homofóbica, mas muito mesmo, Josi. Ela
odiava os homossexuais. Odiava de morte. O Facebook dela, o perfil do Facebook dela, 90% eram mensagens homofóbicas. Ela era minha paciente. Fazia 3 sessões por semana, pra você ter ideia. De tão complicado que era o caso dela. Sabe qual era o problema dela? O problema dela não. Sabe qual era o conflito que ela trazia? O pai é gay. O pai dela é gay. O pai não é bissexual não, entendeu? É gay. O pai, em 30 anos de casado, manteve 2 relações sexuais com a mãe dela. Na primeira ela nasceu, na segunda foi a irmã, ela engravidou dela, na segunda engravidou da irmã. Na verdade, a irmã é mais velha. 2 vezes. Então a mãe dela é uma mulher com autoestima lá no chão, porque ela é rejeitada pelo marido, que não é nada pessoal, porque o marido é gay, mas para a família manter, a família dele não queria se expor, e a família dela... Para agradar a família dele, ele constituiu uma família, né? Isso. E a família dela não sabia, né? Ele era um bom rapaz, educado, etc. Era ministro da Eucaristia, eles são católicos, né? Uhum. E o pai é gay. E eu falei com ela, a partir de hoje, você vai ver vídeo de gay. Você vai cortar cabelo no salão de gay. Deus que me deve... Vai cortar cabelo no salão de gay. Você vai a peças de teatro de homossexuais. Você vai conversar com os homossexuais. Quando você for cortar seu cabelo, aí eu não vou, doutor, vai, senão a sua terapia não vai andar. Quando você for cortar seu cabelo, você pergunta ao seu cabeleireiro, que é gay, como é que ele faz para conquistar o namorado. Ele vai dizer, ah, meu bofe, que é uma gíria do homossexual. Uhum. Quando ele falar assim, você pensa assim, meu pai fala desse jeito. Aquele cara é o seu pai. É assim que seu pai fala. É assim que seu pai se comporta. Quando você começar a se simpatizar com o seu cabeleireiro gay, você vai começar a amar o seu pai. Vai acabar os seus conflitos. A última sessão que eu fiz com ela, ela disse assim, ontem eu passei o domingo assistindo filme com meu pai. Deitamos eu e ele na cama de casal dele. Eu falei, aqui você sabe que essa cama, no lugar que você deitou, provavelmente um homem deve deitar. Deitamos na cama de casal e assistimos filmes. Essa foi a última sessão. Daí ela mesma se deu alta. Então, é a única maneira da gente compreender o outro é a gente ouvir o outro. Viver também um pouco, né, da vida do outro. Você não precisa se disfarçar de gari como a doutora. Uhum. Mas você pode cumprimentar ele, olhar nos olhos dele, Josi, dizer, bom dia, no olho dele, tudo bem? Sabe, para ele se sentir gente. Talvez ele até vai até estranhar, não vai querer dar a mão a você, não. Não, dona, minha mão tá suja, não tem problema, não é não é sujeira, não. A sua mão tá impregnada de trabalho. Cumprimenta ele, olha nos olhos. Sente o cheiro dele, cheiro de trabalho. Graças a ele, a nossa casa, nossas ruas não estão contaminadas. Então você chega pro negro que está carregando reciclado na rua, pro negro que guarda o carro, pro negro advogado, e olha nos olhos, e conversa com ele, escuta ele. Você não precisa pintar sua pele de negro para você ser um negro um dia, como a pesquisadora fez. Se aproxima, seja empático, que a vida tem uma frase franciscana que eu vi lá na igreja de São Francisco, em Ouro Preto, que tem uma caveira, 2 caveiras, 2 crânios. E aí estava escrito embaixo assim, a morte é certa e depois dela todos somos iguais. Uma frase forte, né? Forte, para a gente estar encerrando o nosso programa de hoje, para a gente guardar e refletir, né? A morte é certa. E depois dela somos todos iguais. Você sabe? Em qualquer situação, por exemplo, se eu pegar um crânio, eu, a Luiz, você, a gente não sabe se é de homem, se é de mulher, se é de homossexual, se é de heterossexual, se é de branco, se é de negro. Todos iguais. Se é japonês. O olho puxadinho do japonês é só um detalhe de pele, de músculo, mas o crânio não. Mesmo. Dizem que a diferença do crânio do homem para a mulher
é que o crânio da mulher é maior que o homem, por isso que ela é mais inteligente, entendeu? Mas assim, mas isso, claro, só o especialista que vai medir, que vai saber. A princípio, quem olha não vê diferença. Então a frase é forte. A frase é forte, um ensinamento muito grande. Beth Oliosi, nosso ouvinte, está lá parabenizando, né, a você pelo programa. Foi um assunto diferente hoje, né, pessoal? Hoje a gente não falou de psicanálise. Nossa amiga Beth Oliosi parabenizando. Um abraço também trago a você do seu xará Aloísio, né? Ele é motorista da CLAC, está sempre ligadinho, curtindo. Legal, xará. Obrigado aí pela audiência. Obrigado. Tem que trazer sempre, Jô. Isso aí. Então, sempre encontra comigo, comenta sobre o programa. Ouvi, hein? É difícil ali, só se tiver uma entrega muito longe, que estiver fora aqui do município, que não pega pelo rádio, né? Gratidão aí a Biofarma, a Central do Pão, Restaurante Boldrini, né? Isso, graças a esses dois aí, que a Central do Pão e o Restaurante Boldrini fica tudo junto. Quem mora na frente do Chaves sabe, né? Um é o outro. E a Biofarma, graças à generosidade dessas duas instituições, a gente pode conversar aqui toda terça-feira. Então lembre-se disso. Se você quer comprar remédio, tô ficando bom nisso, hein? Vá na Biofarma. Se você está com vontade de almoçar, vá na Restaurante Boldrini. Se for de manhã, eu tomo um cafezinho lá, é uma delícia. É baratinho, gente, ó. Pão com manteiga, aquela manteiga derretendo. Né? E o café com leite delicioso, feito na hora, que lá o cafezinho se faz na hora. Sabe quanto? R$3,75. E agora é novidade, tem os panetones, daqui a pouquinho tá aí com os produtos pro Natal, né? De Natal. Panetones, chocotones, né? Show de bola. Tudo preparado com muito carinho então, lá. Obrigado aí à Central do Pão e Restaurante Boldrini, obrigado aí à Biofarma, aos ouvintes da Rádio Cultura, de Alfredo Chaves, ao pessoal da Rádio Net, ao pessoal do Facebook. Aí aqui a gente encerra na rádio, eu vou responder depois o pessoal do Facebook aqui, tá bom, pessoal? Fique aí que a gente vai registrar quem está presente. Ok, um bom dia. Muito obrigada, Luísa, pela sua disponibilidade. Tá hoje feriado em Guarapari, né? Hoje é feriado, estamos à toa lá na Boa Vida. Mais tarde eu vou dar uma entrevista na TV Guarapari, falando sobre esse tema também. Ok. E na próxima terça-feira, que é a última do mês, vamos continuar aí no Novembro Azul. Vamos falar do homem. Vamos pensar num tema ligado ao homem aí, pra gente voltar a falar. Até porque falar do negro também é falar do homem. Mas nesse caso foi generalizado. Agora, semana que vem, voltamos a falar do homem. Muito obrigada, Luísa. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau. Vamos a um rápido intervalinho de apoio cultural e já estamos de volta aí com o programa Bom Dia Cidade, que vem com o apoio cultural da Padaria e Confeitaria Central do Pão, Café e Restaurante Boldrini. Vamos lá, você que está aí no Facebook. Lília Branco, um abraço, Lília. Lília, você é familiar do Zé Branco, lá de Santarém, Portugal? José Guido Nascimento. Michael Menezes, de Pernambuco, palavra sábia mesmo, obrigado. Novela Cor do Pecado, olha que título de novela. Dizer o negro de pecado. Então até a novela da Thaís Araújo. Pois é, foi a primeira novela que o negro protagonizou na televisão. Geralmente o negro aparecia como escravo, como empregada doméstica. E sabe o que mais? Eu estou fazendo uma pesquisa sobre tráfico de crianças negras. A tese de um médico brasileiro, que para curar sífilis, o homem branco deveria procurar uma criança, uma menina negra, e estuprá-la, porque ela limpava ele. Se ele transasse com a menina virgem negra, a sífilis curava. Olha a tese que está para frente. Imagina quantas crianças foram estupradas por causa dessa tese, né? Então a Jair está dizendo aqui a cor do pecado. A Liu Patrocínio, Jair, a minha esposa querida. Liu Patrocínio de Vila Velha, um abraço, querida. Ei, Stuart sempre seguindo aí, um abraço. Fabiola Santarella, Viviane Dyer, de Nova Venécia, um abraço, querida. Regina Félix, ei, Regina, saudade de você e da Bianca, um abraço. Eduardo Martins, um abraço. O Michael eu já falei. A irmã Dalva Maria Areia. Isso é a minha netinha. A Leia Baby, em parceria com a fotógrafa legal, é a minha netinha, ó, da rádio. 19 de dezembro, um ensaio fotográfico de Natal, com direito que legal. A 10 fotos digitais. Que legal, tá vendo, gente? Fotos reveladas 10 por 15. Você quer ganhar? Então faça suas compras na Leia Baby. Preencha o cupom e boa sorte. Atenção, hein? Promoção válida para as crianças a partir de 1 aninho.
pra criança é na Leia Baby. Que lindo, né? Fala, Vitória, é show. Cheio de novidades para Papai Noel dos baixinhos. Que legal. Que legal. É a Paula Vitória, gente, aí, ó. Irmã Dalva, um beijo, minha querida. Irmã Maria Dalva Maria Areia, que trabalhou 20 anos na África. Então, ela sabe bem o que é isso. 22 anos e meio na África. John Harley, meu amigo, lá de Pedro Leopoldo, né? Sete Lagoas. Camila Siegrist, de Suíça. Um abraço, querida. Rui Romero, de Portugal. Um abraço. Silvana Vieira. Sandra Richa, Fernando e Elimar. Ei, Elimar, minha prima querida, Deus te abençoe. Marco Antônio Abreu, um abraço. Sandra Correla, Luiz Concórdio, lá de Caruaru, Pernambuco, só gente boa. Aqui é Jailza de novo. Lília Branco, já falei, né, que é Maria Angélica Gualberto, excelente. Obrigado, querida. Quem mais? Rita de Cássia Souza. A Rita de Cássia Souza é daqui, hein? De Alfredo Chaves. Zilda Gomes. Zilda Gomes também. Também Paloma Oliveira. Que legal. Deixa eu marcar aqui. Fábio Gaurão, também de Portugal. Vanderlei Campbell. Abraço aí, Vanderlei Neide Moreno. Carlos Prete de Colatina, um abraço, amigo. Maria Jesus. José Guido. Ei, Zé Guido, você é de Nova Venécia, não é isso, meu amigo? Um abraço pra você, viu? Então, acho que tem mais alguém aqui que eu não notifiquei. Mas já foi, acho que já foram todos. Aqui, quem mais? Lília Branco, já falei. Faltou a Kátia Lima. Bom dia, Kátia. Deus te abençoe. A Lília Branco, ela é de Águeda, Portugal. Gente, bom dia. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima quarta-feira aqui no Você no Divã.